Boa noite a todos. Boa noite a você que nos assiste, que está acompanhando o tema dessa programação chamada Adore. Amanhã nós vamos começar de madrugada, depois da nossa jornada das 40 madrugadas, nós vamos começar um programa que se chama Momentos a Sós com Cristo. E nós queremos te convidar para que você participe e que você intensifique a sua busca pelo Espírito Santo. Nós não temos outro caminho, nós não temos outra receita para que nós possamos vencer, para que nós possamos ser revestidos de poder, para que nós possamos viver em plenitude. Nós não temos outra receita. A receita é a busca, é a oração, é clamar pelo poder do Espírito Santo. E eu quero te convidar a participar conosco, tá bom? Então se organize, amanhã deite um pouquinho mais cedo, participe da jornada das 40 madrugadas e logo em seguida você entra no link do aplicativo Zoom e participe conosco. Amanhã será o primeiro passo, amanhecendo na quarta, será o primeiro passo para nós desenvolvermos esse momento a sós com Cristo, tá bom? O tema de hoje, da nossa terça-feira, e recebereis poder para vencer as provações. Você gostaria de ter esse poder? Você tem provações na sua vida? Então vamos fazer um estudo e vamos entender qual é a fonte desse poder para nós vencermos as provações. Vamos orar e pedir a presença do Espírito Santo conosco. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado por esta semana de busca, essa semana de adoração. Obrigado por esse programa do Momento a Sós com Cristo. Nos ajude, bom Deus, a despertarmos pela manhã e podermos participar e assim crescermos cada dia mais. Ao abrirmos a Tua Palavra, queremos pedir a Tua unção, o derramamento do Teu Santo Espírito. Abra o nosso entendimento e fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Tu
vamos avançando aqui, e o nosso tema, então, como nós falamos, recebereis poder para vencer as provações. E o texto que nós vamos ler está em Atos 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então esse texto é um texto muito forte, e nos fala aqui que nós vamos receber o poder quando? Ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus. E o outro texto que eu gostaria de compartilhar com você, ele está lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Queridos, olha que texto interessante, né? Aqui nos diz que nós temos que ter por motivo de toda alegria. Não é ver alguns pontos positivos, não. Aqui diz, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Aqui não diz uma ou outra, aqui diz várias provações. E aqui diz que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Então você está enfrentando alguma provação? Continue firme, busque o poder de Deus, que se confirmada a tua fé, ela vai produzir perseverança. Mas, meus queridos, quando nós pensamos em provação, logo nós já imaginamos que nós devemos estar fortalecidos para podermos enfrentar os problemas. E é verdade, nós precisamos estar alicerçados. Por isso que o primeiro texto de Atos 1:8 diz que nós vamos receber poder ao receber sobre nós, ao descer sobre nós o Espírito Santo. Então, meus queridos, certamente quando nós pensamos em provações, nós sabemos que precisamos de poder. Só que tem um detalhe muito interessante e que nós devemos estar atentos a ele. É que naturalmente nós não temos a tendência de buscar a Deus. Se nós formos esperar, sentir vontade de buscar a Deus, de buscar esse poder, nós vamos esperar muito tempo e é bem provável que nunca nós vamos buscar, porque nós precisamos forçar a nossa natureza. Olha só o que diz Gálatas 5,17. Diz assim, olha, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, se Gálatas 5,17 já nos alerta, já nos mostra que a carne, ela luta contra o Espírito, e que o Espírito, ele luta contra a carne, porque são opostos, então eu já devo imaginar, eu devo saber que se eu não me esforçar para buscar ao Senhor, a carne, ela vai vencer, porque há uma luta, a carne e o Espírito, e nós devemos nos esforçar para alimentarmos o Espírito, para que ele esteja fortalecido e nós possamos vencer essa batalha. E é bom nós termos essa consciência, e é melhor ainda nós sabermos que nós não militamos sozinhos, nós não estamos sozinhos diante dessa luta, porque aqui o texto que nós lemos de Atos 1:8 nos diz que nós vamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Então, meus queridos, se nós passamos por provações, e aqui já vem dizendo que o Espírito e a carne sempre vão estar em oposição, e eu sei que eu vou receber poder quando descer sobre mim o Espírito Santo, o que eu devo fazer? Eu devo buscar o Espírito Santo, eu devo clamar, eu devo orar, como nós estudamos ontem, buscar o Espírito Santo para que eu possa receber o poder. Então nós temos, irmãos, uma tendência natural para o pecado. Pode ser quem for, tem essa tendência natural
para o pecado. E para que essa tendência ela seja mudada, para que esses desejos carnais eles sejam vencidos, se faz necessário um poder que está fora de nós. Um poder que está fora de nós. Então nós precisamos buscar. E a experiência, queridos, que Jesus prometeu por meio do Espírito Santo, ela está à disposição de todos nós. É bom sabermos disso. E aqui vem dizendo assim, olha, num texto aqui de uma meditação de Ellen White, meditação e recebereis poder, na página 322, diz assim, olha, o que era essencial para uma bem-sucedida experiência cristã nos dias dos discípulos, é essencial em nosso tempo. Jesus, ele respondeu aos discípulos, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então veja, meus queridos, os discípulos eles estavam preocupados em saber tempos e épocas. E quando eu estudei aqui essa mensagem, eu fiquei lembrando aqui, será que nós não estamos cometendo o mesmo erro, não estamos com a mesma ansiedade? Porque nós falamos da pandemia e nós falamos assim, olha, nós sabemos que está no fim do tempo do fim, porque está acontecendo tudo aquilo que o Senhor predisse que iria acontecer, que o Senhor profetizou. Será que nós não estamos focados em tempos e épocas também? Será que nós não precisamos receber um chacoalhão e entendermos que nós não temos que estar preocupados com tempos e épocas, mas nós devemos focar o nosso pensamento em pregar o Evangelho, em buscar o poder do Espírito Santo na nossa vida, porque o Senhor ele só vai voltar quando o Evangelho for pregado a toda nação, tribo, língua e povos. E enquanto eu ficar preocupado em tempos e épocas, e não me ater em fazer a missão, em buscar o Espírito Santo para que eu possa realizar a missão, eu vou estar do jeito que o diabo gosta. Jesus chamou a atenção dos discípulos e disse, olha, não vos compete saber tempos ou datas, isso compete ao Pai que está nos céus, mas vós recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Então vejam, meus queridos, que para nós sermos testemunhas, nós recebemos o poder. O Senhor, ele disponibiliza esse poder sobre nós, tá? Então nós devemos buscá-lo. E o Espírito Santo, ele vai trazer poder, ele vai trazer força, vai trazer habilidade, porque de nenhum outro modo nós vamos obter. Nós vamos receber um poder sobrenatural, que só Ele pode nos dar. E esse poder, meus queridos, ele vai nos acompanhar aonde nós formos, porque o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, ele é ilimitado. Ele é ilimitado. E quando nós vivemos então uma vida de adoração, e surge diante de nós as provações, nós vamos ter mais sabedoria, vamos ter mais resiliência, e vamos ter à nossa disposição esse poder para nós vencermos as tentações e as provações que o inimigo ele coloca diante de nós. Então nós precisamos adorar ao Senhor, precisamos fortalecer a nossa natureza espiritual. E o Senhor ele pede de nós aqui, em João 4:23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então vejam, meus queridos, aqui o Senhor está dizendo que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E o tema hoje é como vencer as provações. Então, como que eu encaixo isso daqui dentro do nosso tema? Queridos, nós encaixamos aqui dizendo que os verdadeiros adoradores do Senhor, eles não adoram o Senhor baseado nas circunstâncias. Eu não busco ao Senhor só no tempo em que está tudo bem,
Ou eu não desenvolvo um clamor ao Senhor só quando eu estou passando por provações. Eu devo adorar ao Senhor constantemente e adorá-lo em espírito e em verdade. A verdadeira adoração a Deus não deve ser baseada na emoção. A verdadeira adoração ao Senhor, ela deve ser completa, deve ser uma entrega, deve ser em espírito e em verdade. Abraão, ele adorou a Deus de maneira completa. Se você olhar lá em Gênesis 12, 5, por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque Abraão, ele não negou o seu próprio filho para o Senhor. Abraão adorou o Senhor de maneira completa, em espírito e em verdade. Queridos, adorar a Deus não é um ato isolado, como nós falamos. Eu não devo buscar ao Senhor só quando está tudo bem ou quando eu estou passando por um problema. Não, tem que buscá-lo constantemente. É uma vida de entrega. Sem entrega é impossível adorar a Deus. E ao adorar ao Senhor, nós vamos desenvolver a nossa fé. É preciso ter fé. A fé, ela é muito importante no processo de adoração e nos momentos em que nós estamos passando por provações. Não podemos ter dúvidas, não podemos desistir, mas nós devemos estar firmes. E Tiago, nós acabamos de ler aqui, Tiago 1, versículo 2 e 3, nos diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Irmãos, eu confesso que esse texto aqui é muito forte para mim. Então quer dizer que eu tenho que sentir alegria, toda alegria ao passar por provações? E o texto ele continua, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, meus queridos, se eu tenho fé, se eu vivo uma vida de comunhão com Deus, e eu estou desenvolvendo a minha fé, quando as provações vierem, em vez delas me derrubarem, como o inimigo quer, ela vai produzir em mim um outro fruto do Espírito Santo. Que fruto é esse? É o fruto que nós acabamos de ler, a perseverança. Então veja, quando nós temos uma vida focada em comunhão com o Senhor, até as provações, elas produzem bênçãos na nossa vida. É bem verdade, irmãos, que é difícil para a gente entender muitas coisas. E o propósito de Deus não é nos explicar tudo. O propósito da mensagem não é dar explicação para tudo, porque muitas vezes nós não conseguimos entender por que pessoas boas sofrem e por que muitas vezes o ímpio ele tem uma vida tranquila. São coisas que nós não conseguimos entender, mas o que nós conseguimos entender é que o justo ele tem a aprovação, ele tem o cuidado de Deus e ele sabe que a vida dele não se resume aqui a este mundo. Nós estamos aqui num momento de passagem, e se for necessário, para Deus me salvar, que eu passe por provações, que assim seja. Porque muitas pessoas, quando elas estão numa fase da vida, em que não sentem mais a necessidade de clamar ao Senhor, elas começam a esfriar na fé, e isso é um perigo. Então, por isso que nós não devemos ser aquelas pessoas que reclamam de tudo, mas nós devemos encarar tudo com fé e avançarmos, porque quando a nossa fé é provada, isso produz a perseverança. Olha só o que Ellen White deixou escrito aqui no livro O Maior Discurso de Cristo. As provações da vida são obreiras de Deus para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, aparelhar, lustrar, polir. É molesto estar por força sob a ação da pedra de polimento. Mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar seu lugar no templo celestial. O mestre não efetua trabalho assim cuidadoso e completo com material imprestável. Só as suas pedras preciosas são polidas como colunas de um palácio. Então, olha o que o texto aqui nos diz, que as provações, elas são obreiras do Senhor,
para remover de nosso caráter impurezas e arestas. O Senhor não perde tempo com material imprestável. Então, se você está passando por provação, é porque o Senhor está te moldando, está te burilando, tá? E você tem muito valor. Queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a desenvolver a nossa fé, a confiar, a acreditar, colocarmos as nossas ansiedades diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E ao, queridos, desenvolvermos a nossa fé, nós vamos estar fortalecidos, vamos desenvolver a perseverança e vamos estar preparados para enfrentar os desígnios que Deus tem para a nossa vida. Nós não podemos temer, porque fé não combina com medo. Nós devemos avançar sempre confiando no Senhor. Cristo, Ele prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, mas quão pouco é apreciada essa promessa. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para que nós busquemos o seu Espírito Santo, para que nós tenhamos poder para enfrentar as provações da vida e no final continuarmos firmes e poder dizer, né, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada. Não somente a mim, mas a todos aqueles, né, que amam a vinda do Senhor. E essa coroa, meus queridos, será colocada em nossa cabeça pelo reto juiz que nos ama e que deu a vida por nós e que está sempre ao nosso lado diante das provações. Vamos continuar firmes, que o Senhor é o nosso Deus e em breve Ele virá para nos buscar. Nós vamos ter um testemunho muito bonito do Deus Ivânio, tá? Você vai assistir e vai ter a sua fé fortalecida. Provai e vede. História de hoje: dificuldade costurada. Eu me chamo Deus Ivânio Dornelles. Sou adventista desde os 10 anos. Sempre atuei com entusiasmo em diversas funções na igreja. Isso me fez muito bem. Eu venho de uma família de comerciantes que atua no ramo de tecidos e confecções. Recentemente, abrimos a nossa primeira loja de tecidos, aproveitando os conhecimentos que eu adquiri quando ainda era bem jovem trabalhando com meus pais. Minha esposa Lilian é o meu braço direito e trabalha comigo em nossa pequena empresa. Nossa carteira de clientes só aumentava. Muitas vendas, muitas encomendas. Com isso, fizemos planos para o futuro, incluindo a compra de uma nova casa. Porém, a crise financeira que sobreveio ao nosso país afetou profundamente o mercado de confecções. E do dia para a noite, vimos os cheques dos nossos melhores clientes serem devolvidos um a um. Sentei com minha esposa e contei o que estava acontecendo, pois nós tínhamos 2 filhos bem pequenos e também muitos compromissos financeiros por conta do nosso próprio negócio. Depois de orarmos e confessarmos a Deus nossa preocupação, nos sentimos aliviados e confiantes que o Senhor mostraria uma solução. Apesar das dificuldades, nossa comunhão não foi abalada e nem pensamos em mudar nossa rotina na igreja. Nossa fidelidade jamais foi colocada à prova, pois em nosso coração só havia espaço para uma sincera gratidão por tudo que o Senhor já tinha feito por nós. Lilian se propôs a voltar a costurar como no tempo de solteira. Havia um grande estoque de tecido em nossa loja e percebemos que aquela ideia daria certo. Minha esposa, então, desenhou uma nova linha de roupas femininas, voltada para o público evangélico, e passou a preparar os moldes. As primeiras peças de roupas ficaram prontas e começaram a ser vendidas na grande feira que acontece em Goiânia todos os domingos. Mesmo com a concorrência de centenas de outros fabricantes, as roupas feitas pela Lilian tiveram grande aceitação no mercado. Vinham compradores de muitas cidades de Goiás e até de outros estados. O sucesso foi tão grande que resolvemos criar uma marca própria para agregar um valor comercial maior à nossa confecção.
Os anos se passaram e já havia necessidade de sair da feira para um lugar mais adequado para expor as nossas roupas. Foi então que decidimos investir numa loja, dentro de um dos principais shoppings da região. Ao tratar do negócio com o administrador, nos deparamos com um grande problema. Vocês estão me dizendo que não vão abrir a loja de vocês aos sábados? Aqui abrimos todos os dias da semana e existe uma multa contratual para esse caso. Só que vou fazer diferente. Vou autorizar o funcionamento da loja de vocês, com a liberdade de fecharem aos sábados. Sabem por quê? Porque vocês vão quebrar em 3 meses, por não abrir a loja no melhor dia de vendas. E é isso que vai acontecer. Hoje, depois de 12 anos, nossa loja é uma das mais bem-sucedidas do shopping. Distribuímos nossa marca para todo o Brasil através de revendedores e recebemos a grande maioria dos compradores na sexta-feira. Nunca abrimos a nossa loja aos sábados e sempre confiamos que o Senhor seria o grande administrador da nossa empresa e da nossa vida. No momento de adoração ali na igreja, junto da minha esposa e dos meus filhos já crescidos, eu coloco dentro do envelope não só meu dízimo e a minha oferta, mas também todo o meu coração. A ideia em partilhar essa experiência é falar com você que também é um empreendedor, que às vezes fica preocupado porque a sua empresa não abrirá aos sábados. O sábado nunca foi um problema, o sábado é uma bênção, porque o mesmo Deus que fez e cumpriu todas as promessas no passado é o Deus de hoje e Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Provai e vede. Que testemunho maravilhoso, não é mesmo, irmãos? Que bênção aí esse testemunho do irmão Deus Ivânio, né? Que Deus continue abençoando a vida dele e a todos nós. Eu quero te convidar então para nós orarmos nesse momento. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nos momentos de provação nós podemos sentir o Senhor nos carregando em seus braços. Obrigado por essa certeza, por essa confiança. Isso nos ajuda, bom Deus, a avançarmos, ao sabermos que tem um Deus amoroso, que cuida de nós e que não nos abandona nos momentos difíceis. Pelo contrário, nos fortalece e nos carrega em seus braços de amor. Toma, Senhor, a tua igreja, abençoe a todos que assistiram, que estão participando, dá-nos uma boa noite de descanso e desperta-nos amanhã, bom Deus, para continuarmos a nossa jornada e participarmos dos momentos a sós com Cristo, para fortalecermos a nossa comunhão. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.